E afinal de contas, Carlo Ancelotti será ou não técnico da seleção brasileira? E você, o que acha? Ele é o ideal? Você contrataria o Carlo Ancelotti? Você aprova a contratação? Quero ver a sua resposta aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Dê um like aí pra gente, se inscreva no canal, seja bem-vindo. Pois é, Carlo Ancelotti, vamos primeiramente à notícia, que já estava há alguns dias atrás. E essa semana, inclusive, o Jaircy Carvalho, jornalista que eu conheço, um cara de credibilidade, um cara conhecido, que acompanha a seleção brasileira há muitos anos, lá de Minas Gerais, o Jaircy Carvalho publicou no canal dele que a CBF já estava acertada com o técnico Carlo Ancelotti. Ele já estava antecipando essa semana. E hoje veio a notícia do Bruno Vicari, da ESPN, na TV e também no portal, dizendo que o treinador já está acertado. Que ele disse sim para a proposta. Não assinou o contrato ainda e que as partes, inclusive o Bruno Vicari disse que as partes não iriam revelar que o acerto estava feito. E eu acredito que não vai ser revelado, por mais que tenham evidências dessa contratação. Por quê? Porque ele tem contrato com a equipe do Real Madrid. E ele tem contrato até 2024. Ele vai ter que interromper esse contrato no meio do ano. Então, ele não quer conversar sobre isso com a diretoria do Real Madrid agora. Até porque ele tem pela frente a decisão do Campeonato Mundial, neste sábado. Depois ele tem o mata-mata da Liga dos Campeões. Ele tem a La Liga, o Campeonato Espanhol em andamento, que ele está atrás, está precisando se recuperar. Então tem competições que ele está disputando. E se ele chegar neste momento e falar assim, não, eu sou o técnico da seleção brasileira, isso aí vai prejudicar o comando dele, vai prejudicar ele com a torcida, vai prejudicar ele com a imprensa. As pessoas vão, se tiver um tropeço, vão falar, é porque está acertado com a seleção brasileira. Então é para evitar isso tudo. E também tem as questões contratuais, né? Ele não pode chegar e falar que é o técnico da seleção brasileira ou a CBF oficializar o treinador sem que o Real Madrid tenha um posicionamento. Aí o presidente do Real Madrid vai chegar no Carlo Ancelotti e falar, o que é isso, meu amigo? Nós sempre te tratamos aqui bem e agora o que você está fazendo com a gente? Que rasteira é essa? O que está acontecendo? Então, eles não vão revelar. Eles não vão revelar. Só na hora que tiver com o contrato rescindido com o Real Madrid, aí sim ele vai ser apresentado como técnico da seleção brasileira. E ainda tem a informação de que ele não assinou com a seleção brasileira. Ainda mais um motivo para ele não confirmar. Então, a partir do momento que as pessoas fazem a pergunta na coletiva, tem a informação de que você vai comandar a seleção brasileira a partir de agosto. Ele fala, não estou sabendo disso. Então, ele não está mentindo, ele está omitindo. Ele pode falar, depois ele fala, não, vocês falaram agosto, mas na verdade eu já ia começar em julho. Então, é dessa forma assim que essa notícia vai ser conduzida. As partes, elas vão negar até o fim. CBF emitiu a nota agora há pouco, desmentindo a informação, desmentindo a ESPN. Não é a primeira vez que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, se manifesta nesse sentido, desmentindo um acerto com o Carlo Ancelotti. E é o que tudo indica, gente, é ele. Porque o Jaircy Carvalho, o Bruno Vicari, tem o pessoal do portal UOL, Rodrigo Matos, eles não dariam essa informação se não tivesse o mínimo de fundamento. Então essa notícia vai transitar nos bastidores até o meio do ano, quando ele será confirmado como técnico da seleção brasileira. E ainda tem outra informação, de que o Kaká pode vir a ser o gestor da seleção brasileira, a trabalhar na organização da seleção brasileira, ser o superintendente da seleção, no lugar do Juninho Paulista, que acabou deixando esse cargo. Pois é, mas vamos focar em relação ao Carlo Ancelotti. E aí, já colocou a sua opinião aqui? Você aprova a contratação do Carlo Ancelotti? Quero saber a sua posição. Eu aprovo a contratação do Carlo Ancelotti. E eu acredito que ele é, neste momento, a melhor opção possível. Ah, André, poderia ser o Guardiola? Poderia, né? Maravilhoso, né? Mas, por exemplo, recentemente, numa Liga dos Campeões, o Carlo Ancelotti, comandando o Real Madrid, superou o Guardiola lá naqueles minutos finais, e todo mundo lembra daquele jogo que o Rodrigo, que o Gabriel Jesus, que o Rodrigo e o Vinícius Júnior arrebentaram. Então, passou por ele e foi campeão da Liga dos Campeões.
Então, em mata-mata, o Carlo Ancelotti se dá bem. E também se dá bem em campeonato por pontos corridos. Tanto é que ele é campeão das 5 principais ligas do mundo. Ele já foi campeão inglês, ele já foi campeão francês, alemão, espanhol e italiano, que é o país dele. Então, ó, pontos corridos, e a seleção brasileira vai disputar uma competição de pontos corridos, que é a eliminatória, e depois tem a competição com mata-mata, no caso vai ter Copa América e ainda a Copa do Mundo de 2026. Então, eu acredito que ele encaixa muito bem nisso aí. E é um treinador que é difícil você fazer um questionamento sobre ele. Ah, eu sou contra a contratação do Ancelotti. Por quê? Por que você é contra? Ah, porque eu acho que tinha que ser um treinador brasileiro. Me fale um treinador brasileiro melhor do que o Carlo Ancelotti nesse momento. Eu acredito que essa contratação, ela não menospreza em nada os nossos treinadores. Eu acredito que ela vai trazer conhecimento. Não é a primeira vez que um treinador estrangeiro vai assumir uma seleção. Por exemplo, pega lá em Portugal, Portugal exporta treinador para o mundo inteiro. Não é verdade? Inclusive aqui no futebol brasileiro não tem um monte trabalhando? Não tem um extremamente vitorioso, agora o Abel Ferreira, no dia desse não tinha o Jorge Jesus? Pois é, o treinador da seleção portuguesa foi contratado recentemente e é um espanhol. Então, independe disso. E eu sempre defendi que a seleção brasileira, a CBF, ela tem dinheiro, ela tem condição. Então ela pode contratar o melhor treinador possível ao seu alcance. Se ela quiser contratar o Guardiola, ela traz, porque tem dinheiro para isso. Se ela quiser contratar o Ancelotti, ela traz. Se ela quiser o Zidane, ela contrata. Se ela quiser o Luiz Henrique, ela contrata. Se for na questão financeira, esses treinadores vêm. Às vezes o treinador pode ter outro plano na carreira. Por exemplo, dizem que o Zidane não gostaria de ser técnico da seleção brasileira nesse momento. O Luiz Henrique adoraria. O Carlo Ancelotti ficou naquela dúvida e agora, pelo jeito, vai ser ele. Então, a seleção ela tem essa condição. E aí, se você pode escolher o melhor, por que você não traz o melhor? Só porque ele não é brasileiro? Nós não podemos pensar dessa maneira. Até porque tem treinador brasileiro que não treinou seleção estrangeira. O Joel Santana não treinou a seleção da África do Sul. Carlos Alberto Parreira não treinou outras seleções, África do Sul também, e até outras seleções. O Felipão não treinou a seleção de Portugal, com tantos treinadores portugueses bons, não foi e contratou? E por que aqui não pode contratar? Por que a gente não pode sair da casinha? Por que a gente não pode fazer diferente? Por que a gente não pode trazer conhecimento? E outra coisa, a chegada do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, ela vai fazer com que a gente estabeleça uma nova história com a seleção brasileira. Tudo que ficou para trás, ficou. Os vícios. E agora será uma situação diferente. Às vezes, por exemplo, o treinador chega para a seleção brasileira e ele tem que ocupar o seu espaço entre os jogadores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o jogador ocupar o espaço com o novo técnico. É o Tite, por exemplo, chegar e ele ocupar o espaço com o Neymar. Ele saber lidar com o Neymar, dele saber lidar com o Marquinhos, dele saber lidar com o Thiago Silva, dele saber lidar com aqueles jogadores experientes, aqueles jogadores que parecem que já têm seu espaço garantido na seleção brasileira. Não, agora são os jogadores que vão ter que conquistar o espaço dentro da seleção brasileira com o novo técnico Carlo Ancelotti. E outra coisa, a moral que o treinador chega para comandar a seleção brasileira. Primeiro que há uma necessidade de se estabelecer novamente resultados. A seleção brasileira vem fracassando nas Copas do Mundo. E aí um novo treinador, uma referência, ele vai ser visto de outra maneira. Porque muitas vezes pega um treinador, um jogador que trabalha com Guardiola. Aí ele vem para a seleção brasileira para trabalhar com Dunga. Sem menosprezo. Mas assim, são referências. Dunga nunca tinha sido treinador. Estou citando assim um exemplo. Aí você pega o cara trabalhando com Guardiola. Ele vem aqui trabalhar com o Tite. Às vezes ele tem uma referência de que
o treinador do time dele é melhor do que o treinador da seleção. Então agora isso vai mudar. O Carlo Ancelotti vai ser muito melhor do que o treinador dos clubes de vários jogadores. E se não for melhor, ele vai se equivaler. Se não for melhor, ele vai estar no mesmo patamar. Então a seleção brasileira, a CBF, está fazendo um investimento na seleção brasileira, está contratando um grande treinador. Agora, é certeza que vai dar certo? Não, não é certeza. Porque o futebol é um esporte em que o pobre pode ganhar do rico e o menor pode ganhar do maior, que uma equipe inferior pode ganhar de uma equipe superior. Mas é o que precisa ser feito. A CBF não está medindo esforços para qualificar a seleção brasileira. E eu acredito que vai dar certo.